Dando continuidade ao evento de comemoração do Dia Nacional da Eubiose, com a palavra agora passarei para o senhor professor João Geraldo Tatuitim Ruas, para expor sobre a história do Brasil na ótica brasilíndia. Professor, por favor. Boa noite para todos. A maior parte das pessoas que estão aqui me conhece, inclusive o meu apelido, Tatu. Acho que poucas pessoas aqui presentes conhecem realmente quem é o Tatu. Não o Tatu que está falando, mas o Tatu dentro da magnitude da espiritualidade indígena. O tatu é o único animal para o índio na terra que está no fundo do buraco, tranquilo, enxergando tudo que se passa por cima. E ele tem várias famílias, o canastra, o pérola, que tem determinados costumes que ocorre na lenda indígena com a entrada desses animais, como o catitu, o porco do mato, o boitatá, a cobra de fogo, a iara, que é a rainha das águas, é uma entidade que foi aproveitada até pela junção com o candomblé, principalmente. Em suma, o que esse índio está fazendo aqui? Primeiro eu peço desculpa, porque uma brincadeira, estou fantasiado de civilizado. Estou de terno, estou de gravata, quando a minha vontade gostaria de estar mais limpa, mas não posso fazer isto. Primeiro, seria um atentado ao pudor, e segundo, índio é bicho. Para muitos, era realmente bicho. Um ser animal que nem alma tinha. Foi preciso que, na época, logo após a invasão, que eu nunca falo descoberta, eu falo da época, talvez pré-Colombo ou pré-Cabral. A Atlântida, quando se afundou, será que, e é o pensamento dos índios, totecas, astecas, inca e outros mais, de que são filhos da água, em que, para alguém e para alguns estudos feitos, será de fato o Estreito de Bering, a entrada na nossa região, será os juncos, que servia de barco, que ficava o sabor das ondas e se perdia no mar. Não sei. Só sei que criou-se uma quantidade de índios e diferentes no Brasil. No Brasil nós temos índios bem morenos, bem mais escuros, temos até índios brancos, cujo nome tribal são os índios urubus, porque o filhote de urubu é branco. Quando eles nascem também esses índios urubu, meio branco, fica mais rosado, mais corrente. Bom, se eu for falar do índio, é muito difícil e muito fácil. Ontem eu disse uma frase indígena
Supiaçuá. A verdade, somente a verdade. Então nós buscamos também, como índio, a verdade, somente a verdade. Entendemos que dentro das nossas nações indígenas brasileiras, antes da invasão, tinham os dois grupos mais fortes. Isto no Brasil, e quando me dirijo a Brasil, habitante, eu falo brasilíndio. Eu não falo, sou brasileiro. Eu não estou na fogueira, que é uma semelhação de brasas. Eram os guaranis do grupo, e o grupo constituiu o chamado Grupo G, ou Macro G, diferenciados uns dos outros, até em seus biotipos e uso, costumes e modo de viver. Com a invasão no Brasil, em Porto Seguro, começou a nossa história índia, o seu sofrimento maior. Desceram das naus, pegaram o machado, pegaram o serrote, o traçador, que é serrote antigo de carpinteiro, de serrar, derrubaram o maior jacarandá que tinha, lavrou, fizeram uma cruz. E ali crucificou o Brasil, o brasilíndio. E ali começou o desrespeito às matas, à ecologia. Para mim, o primeiro crime ecológico. Mas a vida de todos nós é traçado por aquele que está lá em cima. Porque aqueles índios que estavam ali, ajoelhados, imitando os brancos, acreditava eles, é filho de Guaraci, o nosso Deus Sol. São louros, são brancos, eram homens gigantes, porque era de fato escolhido a dedo os homens para navegar. Tinha que ter boa saúde e boa resistência física. O índio G, ou Macro G, do grupo Aruaque e outros grupos mais, ficaram mais dentro da floresta, que é o Tapuiuama. Os outros índios, mais inteligentes ou menos inteligentes, ou mais apurados, que eram os guaranis, ficaram no Pindorama, que era o litoral. Mas aqueles índios que assistiram à missa, ali cabisbaixos, desconfiava que aqueles poderia ser de fato o filho do sol ou uma arte de Saci Pererê. Esses deuses da nossa mitologia indígena, esses povo nosso vivo, suportou a carga do invasor. Entrou com toda a força no escambo que já havia do contrabando da tirada do pau-brasil. Pindorama, Tapuiuama. Eles começaram a desmatar e cada um se intitulando dono de um pedaço de terra, que eram as capitanias hereditárias, e mantendo sob o jugo de homens especializados na arte de escravizar o ser humano. Os outros índios do Tapuiuama, não por ser mais abrutalhado ou mais selvagem,
eram mais guerreiros e se distanciava quanto tempo fosse, a internar-se na mata para não conviver com aquele invasor. Mas era incansável, e o país desenvolvido, e a ecologia continuou destruída, porque acabando o pau-brasil, que pelaram da nossa terra, que hoje se transformou numa árvore difícil até de se encontrar. Ali dentro, continuou a derrubada das outras matas para o plantio da cana para mandar para a Europa. E os índios estavam ali, trabalhando, sequestrados seus filhos, suas mulheres, para forçar os homens a trabalhar. Portugueses, espanhóis e outros mais, holandeses, participavam dessa força viva no sentido de dominar a terra. E aproveitava eles o desentendimento entre Itapuirama e Pindorama. Aí passou a ter aqueles grupos tribais lutando com seus irmãos de outras tribos, para facilitar a tomada e a regulamentação da terra. Ameaçava com o trabuco. Quem conhece armas antigas sabe o que é um trabuco, parece um canhão, né? E contra os índios, aprisionava suas mulheres, as filhas, porque este homem veio da Europa colonizando o nosso país sem trazer a sua família. Era o fálico da expressão de homem. Era uma ocupação de escravidão mesmo que estava. E até o ponto de matar os índios como se matasse qualquer outro ser animal que estava. Foi necessário que o Papa Paulo III expedisse uma bula de ramo, orientando a todos que o índio tinha alma. Era pecado matar um índio. Naturalmente deve ter exclamado os escravagistas. E agora? Sutilmente, a educação religiosa que penetrou aqui. Eu não tenho nada contra a educação religiosa. Se eu estou vivo hoje, eu também tenho que agradecer à Igreja Católica, a missão. Porque nasci no Xingu, teria que ser enterrado com minha mãe, porque ainda mamava, e se eu mamava, meu espírito, a minha alma não estava completa, e como o índio acredita na reencarnação, e se está mamando, ele tem que acompanhar a mãe para a terra dos espíritos, para juntar novamente as partículas, para poder retornar a este mundo. Sou grato. Entre todo ser humano, a gente boa, a gente feia, a gente ruim, a gente forte, a gente fraca, a gente safada, a gente correta. Enfim, é diferenciado a nossa vida, que dirá então do índio que era. Eu estou falando numa tribuna política. E eu tenho que respeitar o legislativo e agradecer e não transferir nem transmitir aquilo que realmente eu penso e tenho vontade de extravasar. Porque nós estamos no ano eleitoral, pode se transformar, às vezes, num ponto de partida daquilo que a gente não quer. Biblicamente, diz o apóstolo Paulo, eu faço o mal que eu não quero quando expresso o bem que quero. A Anhanguera botou fogo na água
A água é nossa mãe, é a nossa vida. Não, se você não falar onde é que estão as pedras, onde é que tem ouro, onde é que tem, não vamos queimar isso, igual isso que está aqui no prato. Ó, vocês não viram pegar água aí, botar? Todas as artimanhas foram praticadas. Em certos grupos religiosos. Discutir-se o poder do pajé, o poder do padre dentro de uma aldeia. Não é pajé, não é Sumé, é São Tomé. É o nosso Deus também. E usou da religião o engodo para sacrificar não só o Brasil, mas até a própria América do Sul. Poderosos, a Espanha, poderosos para Portugal, conseguiram invadir antecipadamente com o Tratado de Tordesilhas e dividir os lotes para o mundo. Algum de vocês pode dizer o que tem a ver isso com a eubiose? Tem que ter a ver isso? Não, é o ponto da educação. Então, não precisa estranhar. Tem escola nas aldeias. Não uma escola acadêmica, ou cívica, ou religiosa propriamente dita, mas a escola da vida. Porque o nosso índio, principalmente o brasileiro, ele é coletor. Ele come e vive daquilo que a natureza produz. Muitos ecobestas, ou ecólogos, sei lá, bicho diz que o índio é um desastre, destruindo a ecologia. É o princípio da educação, do pensamento. É ser educado como a eubiose, transmite esse pensamento, que tudo começa pela educação. O índio é educado a viver. O índio é educado pelos velhos. Não é os jovens, não é propriamente a mãe e o pai que educa o índio. Sai para a coleta do alimento, a busca da mandioca, da batata, do inhame, das frutas que tem, observando as árvores que aparecem com novos frutos. E se os passarinhos comem, eu também posso comer. Se os bichos embaixo, os coati, os porcos do mato comem, eu também posso comer. E ele faz a coleta, deixando para o dia da manhã, trazendo para a aldeia o necessário. Porque os animais também precisam comer, os outros animais. Até mesmo os pássaros e outros bichos, para dar continuidade à evolução da mata, à evolução do reino animal. Vai ao rio, é eu, minha mulher, 3 curumim, quer dizer, criança, ou alguma curumintã, quer dizer, meninas, ele precisa de comer. E nosso avô, nossos avós. Traz a comida, põe numa mesa, feita de varas, e toda a família vem para ali para comer, inclusive os velhos. Esses velhos ficaram na tribo tomando conta das crianças, ensinando as crianças o que é o reino da vida em que eles vivem e que eles precisam viver. E assim, sem entrar em outros detalhes, naturalmente aqueles que têm uma formação melhor de cultura já sabem. Nosso índio foi amarrado, foi voluntário da pátria. Um dos maiores contingentes de voluntários da prata da pátria na Guerra do Paraguai saiu de Minas Gerais, no Vale de São Francisco, os índios gamelas,
conhecido como Chacriabás, acima de Januária até Manga. Hoje, onde está o Parque das Cavernas. As cavernas mais lindas do Brasil. Foi um sacrifício para mim muito grande quando delegado da FUNAI consertar, organizar, porque criaram uma polícia indígena, uma guarda, criaram um presídio para prender os índios. Que isso? Prender os índios? O que ele fez? Nada. O funcionário antigo, ou o poderoso antigo, as índias, era deles. E se o índio reclamasse, levantava uma suspeita, prendia, vai para o presídio. Então eu peguei um presídio em Grenache, nesse estado, com mais de 500 índios presos. Imagina o senhor, nessa época, vamos dizer assim, neste século, o sofrimento de 500 índios jogados ali dentro porque impedia que entrassem em suas terras, porque não queria ninguém ali dentro, e passaram a haver, então, tribos desconhecidas para poder facilitar a saída das verbas para dar assistência e ocupar melhor o espaço. Se o índio é tutelado, ele é incapaz, ele é menor, e alguém às vezes chega e diz: você que é um homem feliz, é o dono da terra, é o legítimo brasileiro. Engano teu. O índio não tem direito. O índio tem direito ao usufruto da terra. Nada aqui dentro dá. Eu peguei um grupo de índios para matricular-nos num curso técnico de garimpos, de pesquisa de minerais, para que se identificasse a vida e procurasse o índio trabalhar, tirar um pouco dessa riqueza do solo. Foi negado. Não deixou. Na luta da Raposa do Sol, a dificuldade para não entrar mais gente ali dentro. E assim foi avançando pelo Pantanal, pelas nossas fronteiras, e os índios foram se mesclando mais entre eles. Mas o índio não gosta muito de se misturar uns com os outros, e são considerados índios divinos. Eu costumo dizer, eu tenho orgulho de ser Juruna, da tribo Juruna, mas eu teria mais orgulho se eu fosse Guarani, porque Guarani é considerado os índios filhos de Deus. Da mistura do Guarani é que se conseguiu transformar as elites. Começou a se desenvolver muito em 7 missões no sul. A igreja atraindo os índios para que eles fossem salvos, mas era mais salvos suas crianças, suas mulheres, porque os homens tinham que trabalhar como escravos. E o índio Guarani, dos nossos índios, é o único que não guerreia. Porque se o grande pai, o Munhã, Tupã, o fazedor, e Rudá, o Deus do amor, permite que o branco invada a sua terra, ou outro queira invadir a sua terra, porque é um processo divino. Eu vou sair. E os índios do sul vieram saindo, eu acompanhei alguns deles, por causa da história, comecei a me aprofundar na espiritualidade do índio, nas suas curas, no seu modo de viver, de sentir, de trabalhar. Ele nunca foi indolente, Guarani, Tupiniquim, Tamoio. Mas os que aqui vieram foram carrascos, inclusive aquele que representava o rei e que era araribóia, tinha que ajoelhar primeiro perante ele para demonstrar que era servo. Uma coisa o índio é, orgulhoso. Ele é de um orgulho fora do comum. E é também pegajoso.
Porque quando ele gosta, é porque ele gosta mesmo. Ele ama, ele vibra, ele sente aqui a paixão. Quando ele não gosta, quando ele não está, ele foge. Ele esquiva, ele evita, para não ser aquele afastado. Quando se fala em Rondon, eu sou suspeito de falar. É meu padrinho. E eu me sinto alegre com isso. Quando me casei, minha esposa, descendente de alemão, francês misturado no meio, português, família Brum, em torno do Carangola, Deus me deu a beleza da minha família. Porque até casar, como disse o jornalista ontem, eu tive 7 mães, 5 pais. É muito gostoso. Ser disputado. Não, vai ficar comigo. Não, ele fica comigo. E você sente que esse é o amor. É aí que eu comecei a constituir a minha família, dita brasileiro. E Deus me deu 5 filhas lindas. Perdão, minha neta que está aqui presente. Você é uma das respostas da minha família. 5 filhas, praticamente 12 netas. Um casal de bisneto, esperando que venha depressa agora, em setembro, o terceiro ou a terceira, se Deus quiser. Eu aprendi. E aprendi muito com a minha madrinha, que me deserdou, que me pegou o trem, me levou e entregou ao Rondon. Olha, como diz o ditado, toma que o filho é teu. Ele não quer me fazer o que eu quero, ele não quer ser padre, ele não quer ser funcionário do Banco do Brasil, ele não quer ser doutor. E ela disse, então, você vai para lá. E eu fui. E é aí que eu comecei a viver e a entender que eu era um dos índios, igualzinho aqueles índios pretinhos que ficavam no porto da Bahia, quando os escravos desciam, para que aquelas crianças eram um peso morto, tinha que ser tratado, tinha que dar comida, tem que cuidar dele. A mulher não vai poder trabalhar para o senhor. Eu fiquei imaginando, que vida, né? Que vida! E a primeira mulher alfabetizada, registrada pela nossa história, Catarina Paraguaçu, escreve uma carta aos jesuítas. Cuide dos petritos, que eles também são gente. Estão morrendo de fome nas praias de Salvador. É triste a nossa história de saber que também praticamente 1 légua de terra, beirando o mar de praia, com cadáveres esticados do índio. 1 légua, enfileirar os índios mortos para poder vingar a morte de um tal de Sassá. A briga do Rio de Janeiro e de outro lado. Mendes Sá mandou que matasse. Essa que é alguma coisita mais. E eu luto para fazer aquilo como demonstração, como tem feito em escola, em colégios, uma espécie de museu ambulante, levando para as escolas quem é o índio. E levo também a relação das bandeiras na ponta do mastro. Fui assessor de Juruna no Congresso. Só Deus sabe o quanto eu passei, porque o Juruna representava, para alguns, um índio folclórico, para outros, um bobo, o bobo do gravador. Mas eu dei uma lição muito grande na política.
Ele gravava com política e pedia: vocês podem fazer isso, isso e isso, vai fazer? Vou. Até quando? Até a data, mais ou menos, está tudo resolvido. Na data vencida, Juruna Bia dizia: aqui que você gravou, a tecnologia do branco, virando contra ele próprio. Como está virando a informática. Tenha cuidado com ela, porque senão vocês entram numa caverna sem a senha da saída. Mas o certo, que o índio vai vencendo, vai andando. E esse maluco de Rondon, que também é descendente de índio, pelo lado materno, de índio Bororo, né? Morrer, se preciso for, matar nunca. Para o índio, a camada militar brasileira, desde o Império, deu sempre bons momentos para os nossos índios. Na monarquia, o general Couto Magalhães, escritor de O Selvagem, que é a Bíblia de todos aqueles que quiser estudar a indionologia. E assim, por diante, veio evoluindo, criou o Serviço de Proteção aos Índios. Rondon começou a pesquisar, a conhecer novas tribos, a entender e botar o telégrafo. E Tatuitim tem uma das maiores alegrias da sua vida. Meu pai, índio, era o que se chama de jagunço, de qualquer, vamos dizer assim, da guarda pessoal do Rondon, acompanhava ele, para ajudar a vigiar. Rondon é um homem disciplinado. 5 horas da manhã, o corneteiro tocava a corneta, ao alvorecer do dia, e Rondon sorteava 2 ou 3 para que fosse na mata, cortasse o pau fino, fosse mais alto que tivesse por ali, para hastear a bandeira nacional. Os nossos índios levantam cedo, já levanta dançando, agradecendo a Guaraci, o sol, a lua que está chegando, Jaci, a mãe de nós que está chegando, que nos conduz pela cobra grande, nos grandes mares, dentro dela, e ali o pajé na sua cabeça bate o bastão, é aqui que vai ser instalada uma tribo. Por isso há a divergência das casas indígenas, das tabas. Umas são compridas, caiada, esse representa mais o grupo da Boitatá. Outras são redondas, mais menores, que representa o grupo dos bichos da água que tem. E a alegria minha foi que, como assessor do grupo de Juscelino Kubitschek, eu respondia interinamente como chefe do DNR em Vilhena, um lugar que eu centralizei para ter o posto mais avançado e aonde os índios estavam matando os trabalhadores que estavam invadindo as suas terras. Para eles, era o civilizado tomando terra, abrindo estrada, para poder ficar mais fácil a ter mais terra e governar. E o pior, auxiliado por outros índios, que eram jagunços, de elementos que exploravam a borracha e a madeira, e vai nos atrapalhar. Essa sequência, essa coisa toda, a luta pela terra, e começou-se um movimento, graças a Darcy Ribeiro, de quem fui colega de carteira na escola primária, e cuja mãe, professora, me ensinou a falar o português, que até hoje ainda não aprendi o português direito. E a gente tinha que enfrentar. Alguém tinha que ir lá. Perguntou no Serviço de Proteção aos Índios, quem poderia ir lá?
Tatuitim. Tinha terminado meus estudos, principalmente na área de agronomia. Falei, opa, que oportunidade, a educação, né? Eu fui designado primeiro para Mato Grosso, para estar lá na 5ª região, que não era delegacia na época, mas sim como já no início do sertão, para o Pantanal de Mato Grosso. Quando eu cheguei ao Pantanal de Mato Grosso, os índios acuados no Nabileque e na aba do Bodoquena, às margens do Paraguai, praticamente sem terra, sem direito. Então você via colônia inglesa, colônia militar, colônia da Bolívia, colônia não sei de quê, Rockefeller Center. Rockefeller. Grupo Moreira Salles, ali dentro. Então, uma aldeia, viagem longa, 60 quilômetros a cavalo. Minha esposa ficou em Guaicurus, na casa do mestre Linha da estação, junto com a mãe da minha neta que está aqui, que tinha 2 anos, e ela loura, branca, toda picada de mosquito, de bicho, morri de pena. Consegui fazer amizade com Dona Elizabeth, uma inglesa, esposa, administrador do grupo da Rockefeller. Mas eu, para poder passar, para entrar na área indígena, precisei de usar do revólver para destruir o cadeado, para abrir a porteira para eu passar, porque ninguém podia passar. Não se passa. Só se passasse a pé debaixo de cerca, cavalo, não tinha como passar. Dentro desses trambiques a gente vai vivendo. E eu lutando, tem que haver escola, tem que haver educação. E isso é meu plano. Passei a estudar a espiritualidade indígena. Passei a ler sobre a teosofia, as mensagens do Criador da Ibiose. Me alimentou muito, porque eu fugi de algumas coisas tão cristianas, em nome de Deus, se cometendo mal. Vamos, na política, vamos eleger um índio deputado. Estou tanto dirigindo, você vai. Eu? Deus me livre. Quero não. Tenho certeza absoluta, se qualquer carro que eu me eleger, tirando da Dourado, porque foi eu que fundei, é diferente. Mas qualquer carro que eu me eleger, quando eu terminar meu primeiro discurso, assinei minha sentença de morte, tenho absoluta. Se a Constituição é do povo, eu faço parte do povo. Eu não faço, eu sou índio, eu sou tutelado, eu não tenho voz ativa. O Juruna é melhor para se fazer. E isso atraiu a classe universitária, atraiu tudo, na busca para medir as nossas reservas. Aí passou a medir, reserva tal, das missões, reserva não sei de onde, daqui, dacolá e tudo. Mas não puderam dividir a reserva de Bodoquena. Porque eu fui ao exército e pedi que sinalizasse, como estava no decreto da princesa Isabel e do Condodi, doando as terras aos índios caduéus, pelo sacrifício na luta para retirar os brasileiros na laguna. Vencer a guerra, mas perder a batalha. Precisou do índio brasileiro. Eu peguei isso, arrumei dinheiro, não sei como, mas eu sei que arrumei. Paguei a Cruzeiro do Sul, o exército sinalizou, dentro daquele decreto da princesa, a área que foi doada aos índios, fui ao cartório e registrei novamente. O jurista da FUNAI ficou pé da vida comigo, que eu não podia fazer aquilo, que eu estava errado. Me mostra onde está o erro e vá desfazer ele, se você puder. A mesma coisa eu fiz com relação ao presídio,
o índio, vocês vão embora para sua casa, para sua terra. Se você é condenado à morte na terra, porque o índio tem justiça. E é triste a aplicação da pena de justiça numa tribo indígena. Que se os conselhos de velhos Murubixaba achar que ele deve morrer, é muito simples. Chama o parente mais próximo, entrega ele o tacapo para ele arrebentar a cabeça dele. Está executado. Não vai haver briga de família porque você matou meu filho ou você matou meu pai. Então, você não quer ir? Há uma saída. Casa com outra índia. Ou com o índio, casa com outro índio, a Índia. E vai para a aldeia. Assume. Que dá. Ah, mas eu não posso caminhar. O meu caso é diferente. Eu vou ser morto. Então, casa. Você é o quê? Guarani? Então, casa com um Krenak. Tem uma Krenak que quer casar com vocês. E nesses casamentos que houve, essa coisa na Fazenda Guarani, colônia, que hoje é colônia indígena Guarani, a Globo foi fazer a reportagem porque os índios estavam casando. Na igreja, né? E tinha um casal que o índio não quis casar. E eu falei que tu vai casar sim, nem que seja força, mas vai. Ah, eu não quero, eu não tenho vontade. Vai casar. E vai me agradecer, porque você namorou, conviveu com ela, tem um filho, você não pode voltar para a sua aldeia. Se você não pode voltar na sua aldeia e não vai casar, os irmãos dela vão te matar. E a minha mulher dizia, não faça isso, não quer casar, não casa. Não, falei, não, vai casar. Você casa, depois do casamento, e diz para seu pai, sua mãe, para desmanchar o casamento. O casamento será desmanchado. É fácil o divórcio entre os índios. A mulher disse, eu não quero você mais como meu marido, como meu homem, né? E ele também consente, muito bem. E os netos vão com os avós, especialmente os avós maternos. Ecologicamente falando, e dentro da biose, eu tenho esperança de criar o Instituto Superior Étnico de Desenvolvimento para que o nosso índio seja educado e pela educação ele possa perpetuar ainda a sua espécie que está acabando. Na chamada descoberta era 6 milhões. Hoje nós somos uma população mais ou menos de 300 mil índios. É uma diferença. Na época da descoberta, a população brasileira que avançou, hoje quantos milhões são no nosso país? Eu já perdi até a conta. Por aí vocês vejam a distância. E o Juruna se envaideceu e disse, eu sou o primeiro índio. Não, não é o primeiro índio deputado. Os primeiros índios deputados 5 era lá do Conde de Nassau, que representavam as nações indígenas. Foi a primeira lição de democracia dentro de nosso país. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para dizer, mas eu espero que o Instituto de Desenvolvimento vai. E agora parece que está caminhando. Há uma interferência de algumas instituições voltadas, porque é difícil arrumar dinheiro para índio. Uma ocasião, precisei de 50 mil para fazer uma pesquisa de ervas medicinais em Aracruz Florestal, de quem tinha uma briga constante para que devolvesse as terras dos índios em Aracruz e indenizasse a outra parte. Procurei por todos os meios, não tinha verba federal, não tinha verba estadual, não tinha nada. E aí, criei a ONG, Centro de Pesquisa Capixaba. E por essa ONG eu estava tentando. Fui buscar dinheiro com um. Ele chegou, quanto que o senhor precisa? 50 mil. Só. Só isso. Só isso. Para começar. E os tesoureiros veio com você? Não.
o diretor administrativo veio com você? Não. O senhor tem cheque da entidade? Eu falei, tenho. Mas está difícil, tem que ser assinado por 2. Eu tenho procuração do tesoureiro, eu tenho procuração do contabilista. Eu posso ser legal. Então me assina um cheque de 150 mil. Falei, como? 150 mil. Eu não trabalho por menos de 10%. Como vou justificar essa despesa absurda de 150 para um projeto de 50? Juridicamente eu não tenho saída, não tenho caminho. Muito obrigado. Hoje uma instituição, não vou citar o nome dela, para não cair azar em cima, está, como se diz, tentando ajudar a criação, a formação da história do índio brasileiro, que não está na história. Nunca teve na história. Mas ele não é indolente. E muito menos acompanha malandro. Porque se hoje eu sei ler e escrever também e trabalhar, eu tenho que agradecer um cafuso, que era membro do Conselho de Índios, professor Dr. Ribeiro da Cunha. Deus é muito bom. Deus é Deus. O raio são as pestes que nós somos aqui na Terra. Infelizmente. Por isso que nós clamamos, invocamos o apuramento da nossa alma, da nossa vida. Não sou um membro da Ibiose, sou um admirador da Ibiose. Sou grato à Ibiose, porque me ajudou a abrir o caminho. Se todo mundo estuda espiritualidade, por que eu não posso estudar a espiritualidade do meu povo? Poxa, como ainda estou ignorante, eu quero viver mais um pouco, se Deus quiser. Muita gente fala, qual é a sua idade, Tatu? Eu tenho 12 anos a ser. Não é antes de Cristo, é antes de 100. Eu gostaria de um quadro que fosse refletido para eu encerrar a minha fala. Saiu? Aí vocês têm um índio Chavante, que é o nosso maior guerreiro, brigador, não aceita desaforo e enfrenta. Não caiu, né? Não enfrenta toda e qualquer situação para defender as suas terras. E são os índios de uma grande espiritualidade e de coisas que não posso nem iniciar a falar, que está ligado ao astral. Mas já um Chavante já visitou e já registrou a capacidade de seu povo aqui em Juiz de Fora, que é o pajé e cacique Tesseretê. Chavante já voou antes de Santos Dumont. Existiam cidades invisíveis e ainda existe cidade dentro da caverna, de seres que não é igual no corpo, no conteúdo da Terra, mas que são espíritos falantes, que são espíritos andantes. Este índio Chavante já não usa mais, nem ele, nem do seu grupo menor, Caiapó, o arco e flecha, para poder sobreviver. Só Deus sabe o que houve nas chamadas guerrilhas, entre o exército, a guerrilha e os índios no meio. Há coisas que são segredos de Estado e que você prestou um juramento oficial.
a verdade, somente a verdade. Se você não tem como provar, se você não tem como julgar, se não tem capacidade, cale, mas olha o futuro. Eu mostro o índio agora do futuro, o outro quadro. Com short, como é que chama a roupa assim? Hein? É uma roupa bonita, né? Cara, ainda tem uma filha que é metida besta, gosta de usar essas roupas de marca. Então o índio está de um short de marca. Não aparece o relógio de ouro no pulso dele, porque está por trás da arma de uma Winchester, de uma 44. A guerrilha urbana no nosso país, infelizmente, já está avançando cada vez mais. A guerrilha não é só do Cevícola, mas também do Rurícola. Está chegando. É só pelas armas. Será que pela arma nós vamos conseguir alguma coisa? Não. Para mim, não. Mas pelo amor e pela educação, creio que sim. Quando vocês tiverem as suas devoções, peça ao grande Pai para que Tatuitim prolongue sua vida e possa continuar essa luta. E eu agradeço a muitos Juiz de Fora e a esta casa, da qual eu recebi uma monção. Quer dizer que eu já não sou tão estranho aqui. Há anos atrás eu vinha muito Juiz de Fora, porque eu organizava o Colégio de Tombos, organizava o Ginásio de Pedra Dourada, o Ministério da Educação era aqui. Abri as portas para muitos formados em antropologia, para que fizessem seus mestrados, seus estudos com os índios mineiros desconhecidos. E para encerrar, Minas é rica, até na inteligência e na capacidade. É a única tribo que é matriarca, está em Minas Gerais, é os Machacali. Lá quem manda a mulher. Viva as mulheres! Obrigada pela presença. A Câmara Municipal, por meio da escola, vai entregar um certificado e eu gostaria de chamar o Sérgio, o Robson, a equipe da escola, para fazer junto a entrega, junto com o apoio da associação, da ASDAC, o senhor Milton representando. E eu gostaria de, depois, no final, pedir a todos que estão aqui presentes que continuasse para a gente tirar uma foto com todos os professores aqui, para esse marco que foi esse encontro hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Eubiose. Então, vou fazer a entrega aqui. Sérgio, por favor. Ao professor Luiz Augusto Weber Salve. E ao professor João Geraldo Tatuitim Ruas, peço o Robson para fazer a entrega e depois os... O segundo título dessa casa eu levo com muito amor, com muito carinho. Professor, eu gostaria que aqui à frente, junto com o professor São Milton, gostaria de chamar a doutora Cleusa também. Todo mundo, por favor.